Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma dica que você pode fazer com e sem viés. E você pode, além de usar em todo dia, né, para quando você quiser, você pode presentear nessa pasta. Ficou curioso em saber que peça é essa? Então continue aí que eu te mostro como é que a gente vai construir uma necessaire porta-celular ou carteira porta-celular 4.0 que você pode fazer tanto com viés ou sem viés e colocar uma barra de chocolate para presentear nessa Páscoa. Então, se já gostou dessa ideia, é só continuar aqui. Eu sou a Fernanda Leal e você está no By Fê Atelier. E para fazer esse projeto a gente vai usar esse material que tem em cima da mesa. Então, para o tecido a gente vai compor o linho misto com o linho misto estampado e o rosa do Candy Colors que vocês encontram na Boutique das Rendas. Também a renda de algodão, mosquetão e argola D, botãozinho tic-tac Ritas e o viés xadrez da Cinderela Fitas e Viés. Todas as informações com o material certinho vai estar na descrição do vídeo. Aqui esse projeto ele pode se tornar uma carteirinha para botar celular, uma carteirinha para saída rápida e também você pode presentear na Páscoa colocando uma barra de chocolate dentro. Então uma peça com dupla função aí. Que delícia, né? Então vamos conferir as medidas porque esse passo a passo não tem molde. Então eu passo as medidas durante o vídeo. Então é só continuar aí que você vai ver direitinho como é que a gente vai montar. Então aqui eu separei as partes desse projeto. Então a gente tem a parte do projeto do corpo, que aqui eu montei um sanduíche. Então na parte de fora eu tenho o linho misto, na parte de dentro eu tenho o tecido de poá rosa e no meio eu tenho uma manta R2. Então a medida para essa parte do corpo aqui, você vai cortar um tecido que ele meça 32 de comprimento por 20 centímetros de largura. Então, você vai cortar, vai montar o sanduíche, vai no ferro, vai passar e vai quiltar essa parte do jeitinho que você achar melhor. Pode ser um quilt reto, um quilt livre, pode ser um quilt com réguas. Então, depois que ele tiver quiltado, você vai cortar com a medida de 13 centímetros por 30 e vai quebrar os cantinhos na parte superior, fazendo a curva aqui como tá essa parte. Então, lembre-se, qualquer peça que você vai cortar, primeiro você quilta e depois você corta nas medidas. Para a parte do bolso 1, você vai cortar um pedaço de manta, aqui eu tô usando a manta R2, posicionei o tecido em cima, passei e já cortei com a medida de 13 centímetros por 20. E aí eu fui na máquina e fiz uma costura de segurança prendendo essa parte que já tá com a medida de 13 por 20. E vou precisar também, olha, de um tecido, que aqui eu vou usar o tecido de linho. Vai precisar também, olha, de um pedacinho de fita para colocar aqui em cima e do viés que a gente vai usar para o acabamento. Isso aqui a gente vai montar lá na máquina. Aí pro bolso número 3, você vai cortar um pedaço de plástico. Pode ser aquele plástico translúcido, plástico cristal. E a medida dessa parte aqui é de 13 centímetros por 16. Na parte superior aqui, nós vamos colocar viés. E para o bolso número 3, você vai cortar as seguintes medidas. O tecido estampado, você vai cortar com a medida de 21 por 17 e vai passar esse tecido principal na entretela, uma entretela colante que seja aquela de colarinho de camisa, de punho de camisa. Você também vai precisar de um tecido para forro, que ele vai medir 21 por 18, ele é maior, porque quando a gente coloca assim, olha, direito com direito, a gente dobra, você pode fazer um debrum, e é o que eu fiz aqui, olha, eu quero que ele fique com esse debrum, então por isso que ele tem 1 centímetro a mais. Depois que você faz essa costura e o debrum, você conta daqui para cá 6 centímetros, daqui para cá 6 centímetros e faz uma marcação. Nesse caso aqui, a gente vai usar o viés. Então, ele vai ter acabamento em viés. Mas, se você preferir, você também pode fazer o mesmo projeto sem viés. Então, eu já adiantei as mesmas partes e medidas que eu tenho nesse daqui, eu já fiz com a parte do azul. Só tem uma diferença aqui, que no corpo desse rosa aqui, a gente fez um sanduíche e quiltou. Para esse daqui, você vai fazer primeiro o quilt somente no tecido externo em cima da manta.
Você não vai quiltar com o forro. E o forro, olha, observe que ele também é maior. Então, você só corta a parte do tecido externo quiltado com a medida que a gente tem aqui, que é de 13 centímetros por 30. O forro você deixa separado. Já o resto é tudo igual. E aqui eu tô usando o tecido de linho misto estampado no tom de azul e o azul da coleção Candy Colors para fazer esse projeto. Então agora a gente vai lá para a máquina para montar essas duas peças aqui, que pode ser com viés ou sem viés. Então vem para a máquina comigo. Então aqui vamos começar pelo bolso 3, que na verdade é o primeiro bolso da nossa carteirinha, né? Que eu tenho o tecido estampado, que tá em cima da entretela de colarinho de camisa. Ele mede 17 por 21. Posicionei o tecido de forro direito com direito e eu fiz uma costura aqui com um pé de máquina referente ao sapatilha da máquina industrial, que é meio centímetro. Fiz a costura aqui. Vou abrir e vou virar ele para trás, formando esse debrum aqui. Então, agora que eu já tenho essa medida certinha, eu já posso travar esses dois tecidos fazendo uma costura toda a volta. Com essa marcação que a gente tem aqui de 6 centímetros daqui para cá, a gente vai dobrar aqui e vamos fazer uma costura com retrocesso no início e no final, com aquela costura bem na beiradinha, aquela costura de nesga, sabe? Dessa forma aqui, olha, para ele formar esse vinco aqui. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Essa parte aqui é a parte do bolso da frente, o bolso número 3. Então, a gente separa. Agora, eu vou fazer o bolso de plástico. Esse bolso aqui só tem uma parte aqui em cima de viés e eu ainda posso colocar também uma rendinha se eu quiser colocar. Lembrando, se você quiser fazer com viés, esse bolso aqui ele é bem aceito. Mas se você for fazer sem viés esse projeto, o ideal é que você não coloque esse bolso na parte de trás, porque ele é um plástico que quando a gente for desvirar, vai ficar duro, vai amassar e pode ser que não fique com um bom resultado. Então, para quem for fazer sem viés, eu acredito que botar o bolso atrás não é uma boa opção. Eu vou aproveitar que eu tenho esse pedacinho aqui e vou prender primeiro a minha rendinha aqui e depois eu vou posicionar o viés da Cinderela aqui em cima. Esse viés é o viés de 25 milímetros e você também encontra na Boutique das Rendas. Assim ficou o bolso, que é o bolso que fica na parte de trás. Então, a gente também reserva esse bolso. Agora, a gente vai fazer o bolso número 1, que é o bolso que fica na parte da frente. Então, eu vou primeiro prender o que eu tenho aqui, olha, de sanduíche. Vou prender aqui e vou cortar esse excesso. Esse tecido é o tecido de forro, esse daqui é o tecido da frente. Então, eu vou posicionar o meu viés pela parte de trás e vou rebater na parte da frente. Eu aqui não abro essa parte do viés, eu vou manter ela fechada e vou usar essa própria marcação que eu tenho aqui, né, da dobra do próprio viés, para fazer a minha costura. Vou encaixar minha rendinha aqui, olha, e vou rebater o viés por cima. Pronto, eu já tenho, então, as 4 partes desse projeto. Então, com viés são 4 partes. Sem viés, são apenas 3 partes. Corpo, bolso 1 e bolso 3. Agora, eu posiciono esse bolso aqui em cima desse e coloco assim, olha, junto a parte de baixo com a parte da lateral. Faço uma costura aqui, olha, de segurança prendendo. Agora, eu faço o mesmo do outro lado. Agora, eu dobro aqui e prendo a parte de baixo, segurando e fechando o bolso aqui. Pronto, eu já tenho o bolso 1, o bolso 3, que é o que vai ficar aqui, olha, na frente da nossa porta-carteirinha aqui de celular ou de chocolate, né? A ideia aqui é levar como um chocolatinho aqui dentro. Mas antes de a gente posicionar essa parte aqui, eu vou posicionar essa daqui que fica na parte de trás. Então, primeiro faça o acabamento na parte de baixo, depois prenda as laterais e corte o excesso. Vou virar e vou encaixar uma parte na outra. Alinho tudo na parte de baixo, faço uma costura de segurança e prendo aqui, olha, as laterais
fechando esse projeto aqui. E agora a gente acaba com o viés toda a volta. Então aqui eu começo do lado de trás, a gente tem canto mitrado, a gente tem curva. Então no canal tem um vídeo que eu falo só sobre a aplicação de viés com canto mitrado e com curva. Se você tiver na dúvida, o card vai estar aparecendo aqui em cima para você dar uma olhadinha. Faço a costura toda a volta, respeito os cantinhos mitrados e viro e rebato a costura. E agora eu vou rebater a costura, fazendo a minha costura aqui, olha, casar com a costura que eu tenho embaixo. Então, vai usando o desmanchador de costura como seu amigo, seu de apoio aqui, olha, para você encostar a costura certinha e fazer o acabamento do lado de dentro e do lado de fora da mesma forma, bem perfeitinho. Assim, olha, ficou o projeto com o viés. Aqui atrás você pode botar um botãozinho aqui, olha, um botãozinho Ritas, né? Quem quiser pode botar um zíper. Eu quis deixar ele assim, olha, sequinho mesmo, só para botar um documento aqui rapidinho. Opção de botar a alcinha, você pode também, e eu vou mostrar isso para vocês agora, na que a gente monta sem o viés. Então acompanhe agora aí o processo que a gente faz com a que tem o acabamento sem viés. Então aqui eu já trouxe o processo do bolso já encaixado, né? Esse bolso que é o bolso 3 em cima da parte do bolso 1. Esse daqui eu fiz um bolsinho com o debrum, em vez de botar o viés como eu fiz no outro, eu fiz igual a gente fez essa parte aqui do rosa, eu cortei ele com 1 centímetro a mais na parte do tecido de forro para fazer o debrum e eu coloquei a rendinha aqui. E esse aqui eu fiz normalzinho, sem ter o debrum, como eu fiz no anterior. Já posicionei ele aqui, montando então o bolso 1 com o bolso 3 em um bolso só. Aí a gente vai pegar a parte do corpo, que é a parte que tem o quilt. Aqui eu fiz um quilt reto, usando a marcação de 1 em 1 centímetro. Então, eu achei o meio e fiz no sentido, no ângulo de 45 graus, achando e formando como se fosse uma espinha de peixe. Tá vendo? Olha, esse quilt. É o Straight Quilt Line, né, que é conhecido. É super alto agora nos Estados Unidos e você pode fazer com o pé da sua máquina. Não necessariamente precisa do pé de quilt livre para você fazer esse projeto aqui. Então, com essas duas partes, eu coloco direito com direito. Faço uma costura na parte de baixo e faço a costura da lateral, prendendo essa parte nessa. Pode fazer costura mesmo normal, não precisa ser costura de segurança não, costura com pé de máquina. Se você quiser botar uma alcinha, você vai pegar um pedacinho de tecido, que aqui esse tecido mede 5 por 7, dobra ele no meio e vinca. Aí você acha essa parte aqui com o vinco do meio e essa parte aqui com o vinco do meio e aí, olha, você finaliza assim. Então, isso daqui é a cordinha que você vai colocar aqui no cantinho, olha, bem aqui no cantinho. Você pode deixar ela assim, você pode fazer uma costurinha ou colocar a argola D, que é o que eu vou fazer. Então, eu não faço a costura, não. Eu deixo ele assim, soltinho mesmo, porque é tão pouquinho, não tem necessidade, tá? Olha, encaixa perfeitinha. Agora, eu vou posicionar aqui, olha, no final de onde eu tenho aqui o meu bolso e faço a minha costura aqui, olha, com o pé de máquina.
Então, eu tô com todos os meus bolsos aqui pra dentro, já tô com a argolinha aqui, olha, já tá tudo certinho. Agora, eu vou pegar o meu tecido de forro, que é um tecido maior, vou colocar direito com direito aqui, e eu vou fazer a costura prendendo toda a volta. E eu vou deixar uma abertura aqui, olha, que fica pela parte do bolso, aqui na lateral, pra gente poder desvirar essa peça. Então, eu dou aqui, olha, uma distância de 4 dedos, faço a costura toda a volta, e aí, depois a gente vai cortar o excesso e desvirar. Faça essa costura em cima da primeira costura que você fez, que é referente a um pé de máquina. Corto o excesso. Eu deixo essa partezinha aqui para o acabamento ficar melhor na hora da gente fechar por dentro. Nos cantos a gente corta, sem cortar a costura. E na parte arredondada a gente faz pique. Quem tiver tesoura de picote, pode usar a tesoura de picote aqui. Para fazer esse projeto aqui, que a gente vai desvirar, eu sugiro que você use uma manta R1, que ela é uma manta mais fininha, tá? Que fica melhor do que uma manta R2. Ou pode ser também um acoplado, tá? O nylon acoplado também fica bom. Então, olha só, observe que eu tô virando primeiro. A primeira parte a aparecer vai ser o meu forro. E é justamente isso que a gente precisa, tá? Então, a gente continua desvirando e acertando tudo. Aqui, olha, aonde eu tenho essa costura, a gente vai finalizar com um pontinho invisível. Então, ela vai ficar pra dentro da parte do forro, então ela não vai aparecer. Então, a gente finaliza aqui com um ponto invisível. Agora, a gente vai passar e, se você quiser, você pode rebater uma costura aqui, olha, toda a volta, para dar o acabamento nessa parte aqui da aba da bolsinha. E assim que ficou o projeto com o acabamento sem viés. Aí, pra fazer aqui, olha, a bolsinha, a alcinha, se você quiser fazer ela uma bolsinha tiracolo, você põe isso aqui dos dois lados, tá? E você pode fazer uma alcinha grandona pra você segurar no teu corpo, colocar no seu corpo. Mas se você quiser somente uma alcinha de mão, é desse lado. E a alcinha de mão é muito fácil de fazer. Você vai precisar de 50 centímetros de tecido. Aqui ele tem 5 centímetros de largura, então eu fiz o mesmo processo ali de prender a argolinha. Dobro ele no meio e vinco pra cá e vinco pra cá, como se fosse um viés. E aí eu finalizo aqui, olha, no meio. E aí eu faço uma costura aqui, olha, prendendo de um lado e do outro. Vou colocar a argolinha aqui. Aí eu vou abrir, olha, a pontinha. Eu sempre deixo assim, olha, 2 pedacinhos abertos pra cá e pra cá. E a gente vai colocar direito com direito. E vamos fazer uma costura aqui, olha, com um pé de máquina. Aí eu abro e eu termino de fazer a costura que eu parei aqui, olha, de um lado e do outro. Vou fazer agora a costura do outro lado. Acho o meio da minha emenda aqui, olha. E agora, eu posso prender aqui com o rebite para finalizar essa alcinha, e eu já tenho a minha alcinha pronta. Para colocar tanto o botão Rita quanto o rebite, né, aqui na minha etiqueta que eu tô usando o rebite número meio. Aqui eu tô usando o botão Rita de tamanho 12 e também vou usar o rebite tamanho 2, mas pode ser o 3 ou o 4 para finalizar aqui, olha, a alcinha. Então, pra gente usar essas ferramentas, a gente vai precisar do alicate de furação, do alicate de pressão e do balancinho. O balancinho não tá aqui em cima da mesa porque eu uso o balancinho num banco. Se você quiser saber como é que eu regulo e como é que eu faço para prender o rebite, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima. E aqui na mesa a gente vai furar, então, primeiro com o alicate de furação. E então eu já marquei o meu centro aqui, olha, e faço a furação com esse alicate.
e eu coloco o meu botão Ritas. O botão Ritas você pode usar o balancim ou o alicate de pressão. Esse alicate aqui eu gosto bastante porque fica à mão. Eu tenho uma aula explicando como é que usa direitinho, mas não tem segredo, olha, só posicionar e apertar. Importante lembrar que se a gente usa a manta, o botão 12 é melhor, tá? O botão 10, ele não é muito bom pra gente usar coisas com manta, ele solta com facilidade. E agora aqui, olha, eu vou posicionar em cima assim, ó, e vou apertar pra eu ter a marcação aqui, olha, na parte de baixo. Então, aqui eu já tenho uma parte, né? Bolsinho atrás, bolsinho na frente e um bolso maior. E a parte desse daqui eu fiz igualzinho, né? Eu achei o meio aqui, posicionei, já coloquei o rebite aqui na minha etiqueta e na alça eu vou fazer assim, ó. Vou acertar minha alça aqui, bem na dobrinha, deixei a costura na dobra. Vou usar o furador. Agora eu vou lá no balancinho para pressionar tanto o da minha etiqueta quanto o da alcinha aqui e prender, dando acabamento a essa necessaire. Lembrando que rebite só no balancinho. E na Boutique das Rendas vocês encontram todos os materiais que eu usei nesse projeto. Tanto as ferramentas quanto os botões, tudo. Então eu vou deixar na descrição do vídeo as informações para vocês correrem lá e dar uma olhadinha. Se vocês quiserem adquirir os produtos, tem cupom do By Fê Atelier de desconto. Então aqui, gente, olha, eu tenho ele na versão com o viés e eu tenho ele na versão sem viés. O projeto é o mesmo, a medida é a mesma, porém esse fica maior porque não tem a dobra, né, quando a gente costura e vira, que a gente acaba perdendo material. Então, esse aqui fica um pouquinho menor, mas você pode estar fazendo ele maior, caso você queira, é só aumentar 1,5 centímetros. Em toda a medida que eu passei para vocês, vocês vão ter o resultado do tamanho desse daqui, mesmo sendo direito com direito, né? Mesmo sendo sem o viés. E aqui eu tenho a barra de chocolate, olha, só para vocês entenderem. Ele cabe direitinho aqui. Ou seja, vai caber também um celular. Então, esse aqui ficou o resultado final sem o viés. E esse daqui com o viés, olha. Também poderia ter colocado a alcinha, mas é uma carteirinha muito bacana, olha, para o pessoal que quer fazer uma saída rápida, que dá para colocar, olha, documento no bolso da frente, celular atrás. E aqui ainda dá para levar alguma coisa também, olha, que você precise ter de fácil acesso. Querendo botar a alcinha, pode também colocar de um lado ou do outro lado, fazendo com que ela vire uma bolsinha. Então, essa é a sugestão para o vídeo de hoje. Uma peça que tem a função de dar de presente um chocolate, uma barra de chocolate, mas também de fazer com que essa peça se torne uma peça utilizada em outros momentos da sua vida. E é uma sugestão muito bacana para quem gosta de saidinhas rápidas e está sempre com o celular na mão. Então me conta aí, qual que você vai fazer? Com viés ou sem viés? Qual que você vai usar? O azul ou o rosa? Te espero aqui embaixo nos comentários. E aí, conta pra mim, qual das duas você mais gostou? Da com viés ou da sem viés? Várias possibilidades com o mesmo projeto. Basta você usar o material que você tiver na sua casa ou, se quiser fazer igualzinho a minha, é só correr aqui embaixo na descrição do vídeo que eu te conto tudinho sobre os materiais que eu utilizei para fazer esse produto. Uma dica muito bacana, super vendável para você ter aí no seu ateliê. Então, se você gosta de vídeo como esse, aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo, já compartilha essa ideia com seus amigos nos grupos de WhatsApp, grupos do Facebook e aproveita e se inscreva se você é novo por aqui, ative as notificações para você não ficar por fora de nada que acontece dentro do By Fê Atelier. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!